Glória a Deus. Quero meditar com os irmãos uma passagem que se encontra no livro de Lucas. Glória a Deus. Deus, Ele tem as suas formas de falar. Quem estava aqui quarta-feira, Deus falou tremendamente conosco através da vida do presbítero Zé Amaro. Deus vai continuar falando conosco também através hoje da palavra. Nós aprendemos algo tremendo na quarta-feira, que nós não precisamos ir em outro lugar para Deus falar conosco. Nós temos homens e mulheres de Deus neste lugar. Foi tremendo a forma que Deus usou o irmão. Eu até comentei com a Juliana em casa. Muitas das vezes nós buscamos Deus em vários lugares. Nós buscamos Deus em tantos lugares, buscamos tantas pessoas que venham ser vasos de Deus, mas nós não olhamos para os irmãos e as irmãs que estão ao nosso lado. Nós não damos honra àqueles que estão ao nosso lado, àqueles que nós conhecemos a vida, o deitar, o levantar. E Deus falou muito conosco. Eu quero ler algo para os irmãos que está em 1 Lucas, capítulo 1, verso 13. Diz assim: o anjo, porém, lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome João Batista. O Evangelho segundo Lucas é o Evangelho do Filho do Homem, né? Apresenta Jesus em sua perfeita humanidade. Assim, o Evangelho segundo Lucas apresenta Jesus como o homem, desenvolvendo também em a sua humanidade. Lucas apresenta Jesus falando muito Jesus da forma diferente dos outros evangelhos. Então, se a gente olhar para o evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos e de João, e nós olhar com o olho para Lucas, é muito diferente dos outros evangelhos. A tradição cristã e os estudiosos atuais e antigos disse que Lucas, ele era um médico amado. Lucas, como eu poderia dizer, Lucas, ele olhou de uma forma diferente. Ele olhou de uma forma muito diferente de João. Ele olhou de uma forma muito diferente de Marcos. Por quê? Porque Lucas era uma pessoa estudiosa. Lucas, ele era um médico. Então Lucas, ele era fluente no grego. Então nós vemos muita diferença do estilo de Lucas. Por quê? Porque Lucas não era pescador. Então Lucas, vamos dar um exemplo, vamos falar o português. Lucas era alguém formado, alguém muito estudioso. Então Lucas era alguém, vamos dar um exemplo assim, do alto escalão. Então Lucas, ele tinha muito conhecimento. Então ele aplicou esse conhecimento no Evangelho. Lucas, ele aplicou o seu conhecimento para fazer pesquisa. Lucas, ele aplicou o seu conhecimento na forma a qual ele escreveu os evangelhos. Se a gente for ver, 28% do Antigo Testamento foi escrito por Lucas. Então Lucas, ele não escreveu pouca coisa. Lucas escreveu muita coisa. Viajou muito com Paulo. Lucas era um missionário. Se a gente for ler em Atos capítulo 12, verso 10 ou verso 17 e 20, a gente vê
Deus colocou na nossa mão, colocamos no baú e deixa. Nós não usamos o talento que Deus nos deu. Deus nos deu talento. Tem pessoas que é formado em português, tem pessoas que é formado em matemática, tem pessoas que é formado em história. Hoje tem muitas pessoas que é formado em direito e está se especializando em algo que vai ser muito usado no futuro, direito religioso, porque a perseguição está batendo na porta, já tem irmãos sendo proibidos de pregar. Então a gente vê isso. Então Deus nos deu talento para nós usar na pregação da palavra. Nós podemos usar Lucas como algo que fez isso. Então eu quero deixar algo perguntar para mim e para você: o que nós temos feito com o que Deus tem colocado na nossa mão? Deus nos deu um dom, nós temos usado em benefício ao Evangelho, ou nós temos pegado, colocado no baú e deixado de lado? Lucas usou algo que a medicina em seu favor. Lucas usou o que? O grego, que ele era fluente em seu favor. Então, se nós fazermos uma comparação, é a carta, os livros de Lucas, Atos, o livro aqui em Lucas que eu acabei de ler, é os livros que Lucas escreveu. Então tem o grego muito afinado. No início do Evangelho, Lucas diz que investigou tudo com cuidado, entrevistou testemunha ocular. Lucas capítulo 1, do verso 1 ao 4, aqui nós já vemos algo interessante. Por isso, o relato dele tem muito detalhe histórico, datas, nomes e governantes. Mas eu quero focar algo aqui num tema que Deus colocou no meu coração depois de quarta-feira: o poder da oração. O poder da oração. Depois de 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, a primeira pessoa com quem Deus falou foi Zacarias, pai de João Batista. Deus ele fica em silêncio por 400 anos. E depois de 400 anos, Deus ele resolve falar com o homem. Quem foi este homem? Zacarias, pai de João Batista. Deus ele fala com Zacarias de uma forma poderosa. Fala de uma forma que até Zacarias ele ficou em dúvida se ia acontecer. E quantas das vezes Deus fala conosco neste lugar, Deus usa pessoas neste lugar para falar que vai fazer algo, e nós ficamos igual a Zacarias. Mas nós não ficamos mudos igual a Zacarias. Nós saímos daqui e perdemos a bênção, porque nós não temos crédito àquilo a qual Deus falou conosco. Por quê? Porque quando a incredulidade entra em nosso coração, o milagre não acontece. Deus ele falou, mas nós saímos daqui e falamos: mas foi Cláudio que Deus usou. Eu conheço Cláudio. Foi o presbítero Rubeval. Eu conheço o Val, eu chamo até de Val. Foi o presbítero, eu conheço. Foi fulano, eu conheço. E aquilo ali o inimigo usa e nos coloca o que? Incredulidade no coração. E o que acontece? Nós tardamos a bênção de Deus. Porque Deus é infiel? Não, porque nós não damos crédito àquilo a qual Deus falou. E isso pode acontecer comigo e com você. O que eu e você temos que ter? Temos que ter a certeza que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre no seu determinado tempo. Então Deus ficou em silêncio 400 anos. Eu não acredito que Deus não falou. Deus ele não falou com a nação, Deus não levantou o profeta, mas Deus falou individualmente, tanto que nós quando vamos ler daqui para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre Zacarias. Zacarias ele mantinha a sua vida íntegra com Deus. Talvez ele poderia dizer assim: Deus ele não está falando com a nação, Deus ele não está falando
Deus fala o profundo que está no nosso coração, nós saímos daqui o quê? Fortalecidos, saímos daqui crendo, porque a palavra de Deus é isso, é poder. A palavra de Deus é poder. Nós assistimos o testemunho aqui, Zé contar que quando Deus usou o pastor aqui falar, respira, e imediatamente ele foi curado onde ele estava, porque o evangelho é o quê? Poder de Deus. O último profeta do Antigo Testamento, o último livro, foi o livro de Malaquias, 400 anos, no período do silêncio. Malaquias, ele encerra e entra no silêncio de Deus. Quantas pessoas vivem o silêncio de Deus? Quantas pessoas é usada por Deus para falar com pessoas, mas tem um tempo que Deus não falou com a pessoa? Eu vivi uma experiência de 2 anos que Deus não falou comigo. E o que me deixava mais encafifado, para dizer assim, que Deus me usava para falar com as pessoas, mas Ele não falava comigo. E eu ficava tentando entender, querendo caçar situações para entender isso. Há um tempo para todas as coisas, há um tempo do silêncio, há um tempo que Deus fala. Em Eclesiastes 3 é bem claro, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo que antes da gente entrar na igreja, quando a gente é novo convertido, já vem Deus usando as pessoas. Há um tempo que nós ficamos no tempo do silêncio, mas não é porque Deus está em silêncio que Ele está parado de trabalhar. Deus, Ele está em silêncio, mas Ele continua trabalhando. E foi quando eu comecei a entender, não era falta de Deus, Deus Ele estava comigo, porque se Deus Ele estava me usando, Ele estava comigo. Eu entendi que era um tempo que Deus Ele estava tratando comigo para mim entender e aprender a ouvir a voz de Deus, porque Jó diz, antes eu ouvia falar, hoje os meus olhos veem a Deus. Talvez você está dizendo assim, Deus não fala comigo, porque Ele quer em particular com você, Ele quer que os seus olhos enxerguem a Ele. E isso, nos deixa preocupados. Isso nós começamos a nos examinar, começamos a olhar o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo de errado. Não, nós não estamos fazendo nada de errado. É o tempo do silêncio. Deus, Ele se calou numa nação por 400 anos. O que é Ele ficar 2 anos sem falar comigo, ou 1 ano sem falar com você? A queda do silêncio aconteceu em Lucas capítulo 1. Tudo tem um tempo determinado. Chegou o tempo de Deus falar. Chegou o tempo de Deus agir. Chegou o tempo de Deus operar novamente com Zacarias, com a nação. Engraçado que Deus Ele falou com quem? Com Zacarias. O milagre foi só para Zacarias? Não, o milagre foi para a nação inteira. O milagre foi até os dias de hoje. Porque Deus Ele deu um filho a Zacarias. Quem era Zacarias? João Batista. João Batista veio para quem? Para preparar o caminho de quem? De Jesus, o meu e o seu Salvador. Isso tanto é verdade que aqui nós estamos hoje, meu Deus. Quantos mil anos depois
O tempo do silêncio de Deus chegou ao fim. O tempo do silêncio de Deus, a nação de Israel, chegou ao fim. Foi anunciado, primeiro, João Batista, o último profeta. Segundo, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a palavra se cumpriu, porque a palavra de Deus, ela se cumpre no tempo determinado. Não precisa eu ir lá no Braz, não precisa eu ir em outro lugar buscar profeta. Aqui tem homem, tem mulher de Deus, e nós temos a palavra de Deus. O que Deus falou na minha e na tua vida vai se cumprir, porque a palavra de Deus no seu tempo se cumpre. Aleluia! Mas o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito com isso? Eu estava conversando com o pastor e eu até citei isso o dia que a gente foi na rádio. Já tem um tempinho, quando Deus colocou essa palavra no meu coração. E diferente das outras palavras, quando Deus coloca eu vou, faço o esboço, essa aqui não. Essa aqui eu não fiz isso. Deus continuou falando comigo. E eu percebi Deus tratando algo tremendamente comigo. Deus fazendo lembrar de promessas que Ele tinha feito há muito e muito tempos atrás. E não se cumpriu. Por quê? Porque Deus é infiel? Não. Porque no meio desse tempo, eu deixei um pouquinho de lado de crer. Deixei lá de crer as promessas. Quando Deus prometeu, eu deixei de crer. E Deus, através dessa palavra, Ele começou a falar ao meu coração. Tanto que hoje, eu, de manhã, depois que o pastor falou comigo, eu comecei a estudar. E Deus, Ele fez algo tremendo. Ele abriu as cortinas. Por quê? Porque eu costumo ficar dias e dias estudando para montar a palavra. E hoje foi diferente. Eu fiquei feliz com Deus falou. Mas talvez você está dizendo assim, mas ele não tinha falado antes, você tem que entrar em contradição. Não. O ele falar comigo e eu passar por esforço são situações diferentes. Por quê? Porque o que ele falou comigo ficou comigo. O que eu estou passando por esforço, ele quer falar com você. Ele está falando com você. Porque o que ele falou comigo foi tratamento comigo. Por quê? Porque muitas das vezes nós pegamos o que Deus fala com todo mundo e queremos aplicar na nossa vida. Não. Cada um de nós é uma situação que Deus fala diferente. Quando o anjo falou com Zacarias, foi com Zacarias. Quando o anjo falou com Maria, foi com Maria. Quando o anjo falou com José, foi com José. Quando o anjo falou com os pastores, foi para os pastores. Mateus aparece primeiro na Bíblia, por organização temática, não cronológica. Os evangelhos foram colocados no início do Novo Testamento para contar a vida de Jesus. Mateus só foi escrito entre o ano 60 e ao ano 70 depois de Cristo. Por que eu estou relatando isso? Deus, Ele é perfeito até nisso. O primeiro livro cronológico escrito ou foi Tiago ou Gálatas, mas Deus é tão perfeito que Ele começou contando o quê? Sobre Jesus, sobre genealogia, sobre tudo, até chegar. Até nisso a gente vê o cuidado do Senhor Jesus comigo e com você, para ficar fácil para mim e para você entender o que Deus Ele quer falar conosco. Nós pegamos certo texto da Bíblia e muitas das vezes nós não entendemos. Por quê? Porque nós pegamos o quê? Texto por acaso. Então fica difícil a gente entender. E Jesus, Ele, quando Ele dá ordem aos evangelhos ser escritos,
vem por etapas, um combinando com o outro, um respondendo o outro, e nós entendemos e ficamos fácil de nós aprender e colocar em prática na nossa vida. Quem foi Isabel? Isabel é descendente de Arão, ou seja, vinha de uma família sacerdotal. Lucas capítulo 1, versos 5, esposa de Zacarias. Isabel significa Deus é o meu julgamento, ou consagrada por Deus. Mesmo assim, sendo descendente da ordem sacerdotal, descendente de Arão, ela tinha um problema. Ela era estéril. Justa diante de Deus, andando irrepreensível em todos os mandamentos. Justa diante de Deus, andando irrepreensível em todos os mandamentos. Isso, se a gente pegar para a gente no dia de hoje, é raro e difícil de viver, porque nós colocamos tudo em primeiro lugar, nós deixamos tudo na maioria do nosso tempo, e Deus fica em segundo lugar. 8 horas ou 12 horas de trabalho, 8 horas de sono, e a nossa vida com Deus, lendo a palavra, orando, é 2 minutos. Quando nós oramos. Então, é algo que nós temos que colocar em prática na nossa vida, usar essa mulher como exemplo de resiliência, de firmeza, de coragem, de esperar em Deus o seu milagre. Ela não deixou de servir a Deus quando o tempo passou. Ela continuou crendo e vivendo na dependência de Deus. Era de idade avançada. Engraçado que Zacarias significa o Senhor se lembrou de mim. E quando nós lemos Lucas capítulo 1, verso 3, o anjo porém diz: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Mas Zacarias naquela hora não entrou para orar. Zacarias naquela hora ele não entrou para fazer a oração no templo. Ele entrou para quê? Apresentar o incenso no templo. A oração já tinha sido feita. A Bíblia não relata quantos anos tinha. Vamos supor que ele casou com 20 anos e com 25 não tinha filho. Ele já estava orando e esperando um milagre. Quantos anos ele esperou? Sacerdote da turma de Abias, uma das 24 turmas que serviam no templo de Jerusalém. 1 Crônicas, capítulo 24, versos 10. Serviço no templo: uma vez por ano sua turma era sorteada para servir. Coube a Zacarias entrar no santuário, no lugar para queimar incenso, uma honra que muitos dos sacerdotes nunca tinham na vida. Lá em Crônicas fala que era 24 turmas e era sorteado. Então aqui já aconteceu o grande milagre, Zacarias ser sorteado. Mas aqui, para muitos diz, foi sorte. Não foi sorte, já foi o propósito de Deus, porque Deus queria falar com Zacarias naquele dia. Quando Deus quer falar comigo e com você, não tem nada que vai impedir. Era só 24 turmas. Tem estudioso que diz que tinha
tinha aproximadamente mais de 20 mil sacerdotes. Não tão exemplo que tem 20 mil sacerdotes, no meio de 20 mil, só um homem ser sorteado para entrar no templo já é um milagre. A maioria dos sacerdotes morreu sem poder ter essa honra de entrar no templo. Mas Zacarias, além dele poder entrar no templo, o dono do templo estava dentro do templo para falar com ele. Aleluia! 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 E eu fiquei imaginando, quando saiu e Zacarias foi sorteado, ele dizendo: ô velho, nós já vamos morrer, é a última vez que eu vou entrar no templo. E lá em cima Deus trabalhando, sabe de nada. E Deus, ele olha para o anjo e diz assim: desce lá. Eu fico imaginando todo no céu, os anjos parando e olhando para Deus, dizendo: tem 400 anos que o Senhor não fala, não se manifesta. E o Senhor disse assim: desce lá, para dizer para um homem que as suas orações foi ouvida. Se Deus colocou essa palavra no meu coração, e nessa tarde ele dizia para mim: ele está ouvindo a oração de pessoas neste lugar. Ele está ouvindo a oração de pessoas neste lugar. E tem pessoas aqui que está igual a esposa de Zacarias. Tem tantos anos esperando um milagre que ela entra debaixo do chuveiro e chora e diz: eu não vou viver o milagre. E Deus está falando nessa noite: chegou o tempo e eu vou falar com você, e você vai viver o milagre. E mais ainda, eu vou falar com aquele que precisa ouvir a minha voz. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo és o Senhor, glória a Deus, aleluia. Zacarias é um exemplo de servo fiel. Eu e você, nós temos que manter fiel com a palavra de Deus. Nós temos que ter uma vida fiel com Deus. Não importa se os outros não querem ser fiel, mas nós vamos ser fiel até o fim, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Entrava no lugar santo 2 vezes por dia para colocar incenso sobre o altar de ouro. O ritual, ele pegava a brasa do altar do sacrifício e entrava no santo lugar, colocava as brasas no altar do incenso e jogava o incenso para cima. A fumaça enchia o lugar. Significa, enquanto o incenso subia, era o momento que o povo orava lá fora. O engraçado é que estava todo mundo reunido. O povo estava reunido lá fora, orando, buscando a Deus. E Zacarias, ele fazia o quê? Ele entrava. O incenso simboliza o quê? A oração sendo aceita, subindo ao céu. Pode colocar para mim, Salmos 141, versos 2. Diz o quê? Seja minha oração como incenso diante de ti, e me levantar as minhas mãos como a oferta da tarde. Aleluia! Glória. Glória a Deus! Glória a Deus! As nossas orações não é perdida. As nossas orações não é perdida. As nossas orações não é perdida. Mesmo aquela oraçãozinha simples, que a gente pensa que não passou do teto, ela sobe com incenso ao trono da graça. Aleluia! Zacarias orou por um filho. A igreja primitiva orou por Pedro, e o anjo libertou. Atos capítulo 12, versos 5 ao 11. Cornélio orou, Jesus orou. Todas essas pessoas que eu usei aqui
Jibás, no Novo Testamento, orou. E o Senhor respondeu. Por que Deus não vai responder a mim e a você? Porque nós temos deixado o inimigo roubar a nossa confiança em Deus. Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: as nossas orações têm sido aceitas no trono da graça. Deus tem escutado as nossas orações. Então, no tempo determinado, o milagre vai acontecer. Espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Mas enquanto nós esperamos, vamos continuar sendo firmes na oração, firme na palavra, firme na obediência, vivendo perante Deus com a vida digna para olhar para nós e dizer: vai um homem de Deus, vai uma mulher de Deus, vai uma pessoa justa perante a Deus. Para nós não precisar dizer: eu sou crente. O nosso testemunho dizer perante o mundo: é um servo do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. No Antigo Testamento, Ana orou em 1 Samuel capítulo 1, verso 10 a 20. O Senhor assim o respondeu. Abraão, Gênesis, capítulo 18, verso 23 ao 33, orou e o Senhor assim o respondeu. Moisés, Êxodo capítulo 32, verso 11 ao 14, orou e o Senhor assim o respondeu. Elias, em 1 Reis 17, 1, orou e o Senhor assim o respondeu. Ezequias, 2 Reis 10, 16, orou e o Senhor assim o respondeu. Tanto que nós escutamos aqui na quarta-feira, o Senhor orou, ele orou e o Senhor tanto respondeu, tanto falou com ele, que ele viveu um milagre. Daniel orou, capítulo 10, versos 5 ao 23, e o Senhor assim o respondeu. E você ainda tem dúvida que Deus vai responder a sua oração? Você tem dúvida que Deus vai agir? Você tem deixado a incredulidade entrar no seu coração? Este esboço eu não vou apagar nunca mais do meu tablet, e nem do caderno lá que eu estou estudando. Toda vez que a dúvida chegar e tentar entrar no meu coração, eu vou ver que homens e mulheres orou e viveu um milagre. Então a minha hora e a sua hora está chegando de contar e cantar o hino da vitória. Aleluia! Ô Beca, coloca aí para mim Jeremias 33, 3. Parece que eu estou pregando pela primeira vez. Misericórdia. O pastor vai me puxar a orelha depois. Diz o quê? Clame a mim, e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aleluia. Clame a mim. Clame a mim, a Deus. Então nós temos que clamar quem? A Deus. Tanto eu e tanto você, nós temos que clamar a Deus. Não é contar para o vizinho, não é contar para a vizinha, não é colocar no Facebook, não é nada, é clamar a Deus. Aleluia. Agora eu quero falar aqui, mulheres que eram estéreis. Talvez você está perguntando assim: por que você quer falar sobre isso? Porque a mãe de João Batista era Sara, esposa de Abraão, ela estéril, mas viveu um milagre. Isaac, Rebeca e Isaac viveu um milagre. Aqui duas vezes, Esaú e Jacó. Raquel e Jacó viveu um milagre. José e Benjamim. Rapaz, dois milagres. A mulher de Manoá viveu um milagre. Quem? Sansão. Ana e Eucana viveu um milagre. Samuel. A Sunamita viveu um milagre. Isabel e Zacarias viveu um milagre. João Batista. Deus usa mulheres
ministério para mostrar que Ele faz milagre. E que os seus filhos deles tinham uma grande missão. Cada um desses milagres, Deus tinha algo grande através desses homens, que eu pego e aplico na minha vida. Está demorando? Está doendo? É porque o testemunho vai ser grande. É porque o testemunho vai ser grande. É porque o testemunho vai ser grande. Porque todas essas mulheres, elas eram desprezadas. Por quê? Porque a cultura daquela época, a mulher tinha que o quê? Gerar. Todas essas mulheres eram avançadas de idade. Todas essas mulheres, algumas eram humilhadas, como a Ana, mas Deus o honrou. Deus operou um milagre. Deus cumpriu a promessa. Deus vai cumprir a promessa na nossa vida. Aleluia! Especial, Isaac, Jacó, José, Sansão, Samuel e João Batista. Eu fico imaginando Ana. Ana, ela queria um filho. No tempo de Ana, ela queria um filho. Ela queria um bebê. No tempo dela. Mas no tempo dela, Deus não precisaria de um juiz. No tempo de Ana, Deus não precisaria de um sacerdote. No tempo de Ana, Deus não precisaria de um profeta. No tempo de Ana, Deus não precisaria de um homem para ungir 2 reis. No tempo de Ana, mas no tempo de Deus, Deus ele tinha quê? O que Deus ele tinha? Ele tinha um filho para Ana, e além desse filho de Ana, ele foi juiz, sacerdote, profeta, e ungiu 2 reis, Saul e o rei Davi. O tempo de Deus é melhor para mim e para você. Não reclame da espera, não reclame do tempo, não reclame da demora. O tempo de Deus é melhor na minha e na tua vida. Aleluia! No tempo de José, o faraó só precisava de um padeiro. Poderia ser eu, poderia ser o Júnior. Mas no tempo de Deus, ele precisava de um governador no Egito. Não vamos quebrar o tempo de Deus. Deus ele tinha algo maior para José. E para José ali, ele poderia falar: eu vou ser o copeiro, eu vou ser o padeiro, legal. Mas o que Deus tinha para ele era o quê? Ser segundo no Egito, ser o governador. João Batista significa o Senhor é gracioso. Missão, ser precursor do Messias, cumprir a profecia de Isaías capítulo 40, verso 3, Malaquias capítulo 4, verso 5 e verso 9. Tudo isso se cumpriu. O último profeta do Antigo Testamento fechou a antiga ordem e iniciou a nova ordem. Ele fechou e iniciou a nova ordem. Por quê? Foi o último profeta e iniciou porque ele preparou o caminho para Jesus Cristo. Eu quero que vocês coloquem aqui para mim, por favor, Mateus capítulo 21, verso 22. Quem trouxe aqui o que foi pedido para trazer na quarta-feira?
Foi o quê? A carteira profissional. Essa pessoa que queria servir. O que diz aqui em Mateus capítulo 21, verso 22? Tudo que pedirem, dele receberão. Tudo o que pedir em oração, se crede, vocês receberão. Tudo que nós oramos, crendo, nós recebemos. Tudo que nós oramos, crendo, nós recebemos. Talvez nós não vamos receber hoje, no meu tempo, mas no tempo de Deus nós vamos receber. João capítulo 14, verso 13 e 14. Que diz? Orei que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem em meu nome, eu Pai. Glória a Deus, que nós pedimos no nome de Jesus, assim o fará. Marcos capítulo 11, verso 24. Tudo que pedirem em oração, creem, receberão, e assim sucederá. Portanto, o quê? Eu digo, tudo que pedirem em oração, creiam e receberão, e assim sucederá. Agora a pergunta de 1 milhão. Por que nós temos duvidado? Por que nós temos duvidado? Porque nós temos deixado o inimigo roubar a promessa de Deus. Nós vamos sair daqui hoje com a certeza que no tempo de Deus o milagre vai acontecer. Nós vamos sair daqui hoje sabendo que o meu tempo não é o tempo de Deus, mas no tempo de Deus o milagre vai acontecer. Assim que aconteceu na vida de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Ana, de todas essas personagens da Bíblia que Deus deixou aqui para nós ver, vai acontecer na minha vida. E o anjo, porém, disse a Zacarias: não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará a luz a um filho, e tu porás o nome em João Batista. Não vamos parar de crer. Vamos continuar crendo. Se nós já chegamos até aqui, está mais perto de contar o milagre. Está mais perto. Nós já chegamos até aqui. Nós já chegamos até aqui. Nós já chegamos até aqui. Não vamos voltar para trás. Não vamos voltar para o fim da fila. Não vamos deixar, não vamos dar este gostinho para o inimigo dizer que roubou o nosso milagre. Vamos continuar firme para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Em 1 Lucas capítulo 1, verso 57 diz assim: cumpriu-se para Isabel o tempo de dar à luz, e ela teve um filho. E os seus vizinhos, parentes, ouviram que Deus teve para com ela grande misericórdia e alegraram com ela. Ao 8º dia foram circuncidar o menino, que deram o nome, queria dar o nome de seu pai Zacarias. Respondeu a sua mãe: não, ele chamará João. E disse-lhe: ninguém há na tua parentela que tem este nome. Perguntaram por sinais ao pai do menino que nome queria que ele desse. Pediu-lhe um tamborim e escreveu o seu nome: é João. E
todos admiraram. Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou, e falava e louvava a Deus. Caiu temor sobre todos os vizinhos, e em toda a região montanhosa a Judéia foram divulgar essas grandes coisas. Todos os que ouviram perguntaram: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Obedeceu e viveu o milagre. Pastor Davi. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, a paz de todos vocês. Amém. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra poderosa para o nosso coração. Viver o milagre de Deus. Aleluia. Que a sua fé esteja renovada nessa noite. Aleluia. Que a sua fé esteja em Deus. Para a glória do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, vai ter aí a evangelização. O presbítero Zé Amado vai estar esperando os irmãos aqui, tá bom? A gente pede a cooperação dos irmãos. Vai ser um pouquinho longe, mas é bom vocês conhecerem também outros bairros da cidade de Quer.